A paz do Senhor, meus amados irmãos, iremos hoje abordar mais um trecho da Bíblia. Iremos abordar uma passagem bíblica importantíssima que fica no livro de Tito, capítulo 1, lá no seu versículo número 9, que nos diz o seguinte: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus amados, essa história me chamou muita atenção por vários aspectos, onde envolve o jovem pastor Tito e o apóstolo Paulo, que ele define a fidelidade doutrinária como requisito final e mais crucial para os líderes da igreja, presbíteros, bispos. O texto afirma que o líder deve ser apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, para que possa ser poderoso tanto para admoestar, ou seja, corrigir, com a sã doutrina, como para convencer os que as contradizem. No caso, se refere aqui aos crédulos, os ímpios. O apóstolo, ele dá algumas instruções a Tito, ao jovem Tito, a respeito do que ele iria enfrentar, qual seria a sua missão. Que desses conselhos, que são divididos aqui em etapas, ele começa pelo apego inabalável à verdade. Assegurar significa segurar firmemente e nunca soltar. O líder, o verdadeiro líder, ele não molda. O verdadeiro líder, ele não molda a palavra, ele a faz como ela é. Ele a lê como ela realmente está escrita. Ele não impõe as suas opiniões pessoais em meio à pregação da palavra do Senhor, em meio à aplicação da doutrina, em meio à aplicação da palavra. Ele não faz nenhum tipo de alteração, nenhuma coisa que venha a partir de opiniões pessoais. A palavra é necessário que ela seja fiel. A mensagem do Evangelho, meus amados, ela é digna de confiança e imutável. Ou seja, ela não pode ser mudada. É necessário que ela seja original, no seu contexto original, do jeito que está escrito na Bíblia. É necessário que ela seja transmitida para o ouvinte. Ele ensina mais que encorajar aos fiéis é uma tarefa difícil para um líder fazer esse tipo de trabalho aqui, que é o encorajamento dos fiéis na sã doutrina, para edificar e consolar
e guiar a igreja no caminho correto. Porque algum pastor ou um dirigente de uma igreja, ele encontra várias barreiras nessa questão aqui. Há várias barreiras. E nós costumamos chamar essas barreiras de os bodes, por que não dizer o trigo em meio ao joio. Então, para fazer ele diz guiar, para fazer um verdadeiro direcionamento pelo caminho correto, há de se enfrentar muita coisa. Pessoas rebeldes, pessoas que não aceitam a sã doutrina, querem que as coisas sejam do jeito deles, e por aí vai. Aí acaba pessoas que gostam de uma contenda, pessoas contentuosas, e isto dificulta muito o trabalho de quem está à frente da obra de Deus. Outra coisa que Paulo adverte a Tito em forma de explicação, de ensinamento, confrontar o erro. O líder ele deve ter a capacidade teológica e moral para refutar falsos ensinamentos e desmascarar enganadores. É uma coisa essencial dentro de um ministério. Você ter a capacidade, você ter visão para desmascarar enganadores, que é o que temos muito. Temos muitos por aí. Naquela época já existia, hoje não é muito diferente, talvez seja até pior. Os enganadores estão aí há muitos e são bons de lábia, sabem conversar. Se não houver um conhecimento bíblico por parte do crente, do verdadeiro crente, se ele não tiver um conhecimento bíblico, ele corre o perigo de cair na lábia desses caras, dessas pessoas, e comprometer a caminhada salvífica, que é o que a igreja não quer, que é o que os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes que realmente têm amor à palavra, não querem que aconteça. O apóstolo Paulo deixou Tito, um jovem pastor, na ilha de Creta. Olha só onde foi que Paulo foi colocar Tito, na ilha de Creta, para organizar as igrejas locais. A sociedade cretense, ela era conhecida pela falta de integridade, ou seja, já não tinha uma boa reputação. Já se lidava com pessoas que certamente iriam dar problemas para Tito. Que Tito ia ter que, como diz no ditado, no palavreado dos dias de hoje, ia ter que se virar nos 30. Que ele ia estar no meio de pessoas já problemáticas, pessoas que iriam trazer dor de cabeça para ele. Por isto, no verso 9, funciona como um escudo protetor contra os falsos mestres que tentavam corromper as novas comunidades cristãs. Ou seja, eles já estavam em ação lá em Creta. Os falsos mestres, eles já estavam fazendo a parte deles, que era a pregação das falsas doutrinas. Paulo, ele fala a Tito algumas características necessárias para líderes
de igrejas, para os líderes de igrejas, para que a pessoa seja um líder de igreja. E ele faz algumas colocações para facilitar Tito a identificar quem realmente é e quem realmente não é do Evangelho. Ele fala que antes de exigir que o líder defenda a verdade, Paulo lista qualidades práticas que provam a sua integridade no dia a dia. Ele cita a vida familiar. Deve ser um marido de uma mulher só, ter filhos crentes e que não sejam rebeldes. Controle pessoal. Não pode ser orgulhoso. Não pode ser uma pessoa de orgulho. Nem irascível, ou seja, rebelde ou bravo. Muito menos apegado ao vinho. Ou seja, nos dias de hoje, iríamos chamar de beberrão, pessoa que gosta de tomar lá seus goles. Tais pessoas, elas, tendo essas qualidades, não são aptas a conduzir o trabalho, a pregação do Santo Evangelho, das Sagradas Escrituras. Conduta financeira. Aqui ele não fala a respeito de ser ou não ser rico. Que o crente pode ser rico, por que não? Desde que ele adquira seus bens materiais de maneira lícita. Se o cara é trabalhador, se o cara é um bom empreendedor, por que não? Por que ele não pode ser um homem rico, de bens, propriedades? Ele está trabalhando para isso. Salomão fala a respeito de vaidade em relação a isso aí, mas o homem é necessário que ele trabalhe. E se o trabalho dele dá resultados, ele precisa usufruir desses resultados. Aí esses resultados são um bom carro para andar, uma boa casa para morar, um conforto dentro de casa, enfim, coisas que o dinheiro pode comprar, vamos dizer assim. Mas desde que não seja ganancioso e que não seja dono de falcatruas, que não seja uma pessoa que use de práticas ilícitas para conseguir se dar bem na vida. Por isso que ele coloca o tópico conduta financeira. Ser um homem social, financeiramente bem de vida, mas trabalha honestamente, é um homem honesto, não tem problema nenhuma. Mas se for um trambiqueiro, já não se enquadra nos requisitos para ser líder da igreja do Senhor. Deve ser hospitaleiro, são virtudes, amigo do bem, justo, santo e ter um domínio próprio. Ou seja, saber o que realmente quer, não duvidar das coisas, principalmente quando se fala das coisas divinas. Há uns versículos na Bíblia que fala a respeito das pessoas que têm dois pensamentos, pessoas que adoram a dois deuses, adoram a Deus e a Mamon. E a Bíblia exorta que não se pode ter dois deuses
na vida de uma pessoa, porque ele vai amar a um e, aliás, ele vai agradar a um e desagradar ao outro. E não dá certo. A pessoa tem que ter uma escolha e tem que ter um domínio próprio a respeito dessa questão. E a escolha que a Bíblia nos dá, a escolha que nós conhecemos que é a correta, é a do Deus Todo-Poderoso, aquele que coloca as águas do mares, as águas do mar na palma da sua mão. Este é o verdadeiro Deus, a qual devemos seguir e nunca duvidar dele. Que é o que ele diz aqui, porque eu li o texto uma vez que há pessoas que duvidam do caráter de Deus, da capacidade do Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que têm a coragem de falar essas coisas e duvidar. Então aqui ele fala a respeito dessa questão, dessa virtude. Tem que ter um domínio próprio, tem que ter uma autoconfiança, tem que confiar naquilo que ele está vendo, vivendo, que é o verdadeiro evangelho, e não ficar com dúvidas, não ter um domínio em cima daquilo ali, porque senão ele não vai conseguir se estabelecer, não vai conseguir se firmar na rocha de maneira alguma. Nesse mesmo instante, Paulo já adverte, quando digo adverte, ele não está chamando a atenção de Tito, ele está advertindo no tocante a ensinamento do perigo dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele explica que o motivo de tanta exigência, às quais nós falamos agora, o motivo de tanta exigência é a igreja corria perigo por causa dos falsos líderes, com as seguintes características, ou seja, pessoas que tinham essas características citadas aqui em cima, uma vida familiar desmantelada, o controle pessoal também desmantelado, a uma má conduta, um não domínio próprio. Essas pessoas eram que estavam à frente da igreja e causava grande perigo. A igreja corria perigo por causa dessas pessoas que estavam à frente dos trabalhos, estavam à frente da evangelização, visto que as pessoas lá em Creta, como foi citado no início, eram pessoas problemáticas. Vamos conjecturar que existia um nível de incredulidade e de pecado muito grande no meio daquele povo. Então, pecador sendo liderado por pecador não dá certo. Um cego não pode guiar o outro. Esta era a visão de Paulo nesse momento. Ele precisava de uma pessoa que tivesse todos os atributos que ele fala aqui das exigências, que tivesse todas essas exigências em si, positivamente, para poder chegar lá em Creta e fazer uma transformação naquela sociedade, naquele povo. Ou seja, desmitificar tudo, mudar tudo, fazer com que eles creiam que há um Deus verdadeiro, há um Deus que salva, há uma vida eterna, há um perdão, há perdão para pecados, há salvação. Enfim, são essas coisas que esses falsos mestres não estavam ensinando aos cretenses, que é o que nós vamos ver logo adiante. Então ele diz o perigo dos falsos mestres. Como identificar
como identificar esses tais. Ele dá três tópicos a respeito deste assunto. Pessoas que se recusavam a aceitar a autoridade apostólica. Esse aí já estava descartado. A pessoa recusar um chamado de Deus, ele não é apto. Já pode ser considerado uma pessoa que tem falsas ideias, que tem falsas doutrinas, falsos pensamentos a respeito das ordenanças de Deus na sua vida. Aí vem a questão dos discursos, ensinamentos vazios, focados em mitos e regras humanas inúteis. Basta prestarmos atenção em pregadores, que há muitos aí pela internet, basta a gente prestar atenção no que eles falam. Há alguns que falam tanta heresia, vamos dizer, tanta besteira, que a gente desliga logo o telefone, ou quem assiste pelo notebook, alguma coisa, a gente não aguenta escutar aquilo ali. Certa vez eu estava ouvindo a pregação de um pastor de uma determinada igreja, e ele falava aos crentes que tatuagem é normal. A pessoa tatuar o corpo, simples, é na pele. Ali, quando a pessoa morrer, a terra vai comer aquilo ali, vai virar pó. Ele esquece o que fala lá no início, lá na Bíblia, que eu não me recordo no momento, onde fala que não devemos pintar nossos corpos, nem fazer cortes, enfim, há uma exortação bíblica a respeito desse assunto. E o cara vem falar que não Deus está de acordo. Foi o que ele quis dizer, que Deus está de acordo com esta prática. Tem uma igreja muito grande no Brasil, de um pastor muito conhecido, não é bom a gente citar o nome, mas ele fala a respeito deste assunto também aos jovens da igreja. Ele não quer perder o público jovem, e aí ele vai e introduz na mente dos jovens que a tatuagem é normal. A pintura do corpo é uma coisa que bastante normal, que Deus não se incomoda de maneira nenhuma com aquilo ali. Então, a gente ouvindo um pastor de uma igreja que ela é nacional, tem em todo o Brasil, um cara conhecido, um cara que tem conhecimento bíblico de sobra, como diz o ditado, para dar e vender, falar um negócio desse é complicado. Porque, meus irmãos, o negócio é assim. Nós estamos vivendo em uma época em que nós estamos sendo obrigados, alguns líderes de igrejas estão sendo obrigados a mudar o discurso, a deixar o certo pelo errado, e colocar o errado no lugar do certo. Outro dia eu ouvi uma entrevista de um pastor de uma grande igreja lá da região do sul do país, onde ele dizia que quando era escalado um pregador, era necessário fazer uma reunião entre ele, o pastor e os obreiros da igreja, a administração da igreja em si, para escolher o texto a ser pregado e advertir a pessoa, orientar o pregador a tomar cuidado do que ele vai falar, porque para não desagradar os crentes, porque assim sendo, as pessoas não iriam mais voltar à igreja se o verdadeiro significado da palavra fosse exposto.
Vejamos só até onde é que está chegando a coisa. É um sinal. Isso aí é um sinal apocalíptico. Só pode ser, porque não poder mais falar o que tem que ser dito, o que realmente está escrito, tem que escolher as palavras a serem pregadas, porque senão o, o garotinho, o rapazinho não vem mais, a mocinha não vem mais, a senhorinha não gostou da pregação, porque mexeu com a vida pessoal dela, e não vou mais não, porque estão se metendo na minha vida e não dá certo, eu vou para a igreja do fulano lá, porque lá ninguém se mete na vida de ninguém, o pastor lá é liberal, e isso e por aí vai. Só que não existe esse negócio de liberal, os estatutos, é o que a Bíblia fala. Ou você segue, ou você não segue. Ou você segue a Cristo, ou você segue o caminho apertado, ou você vai pelo caminho largo. Só há duas escolhas. E isto tem acontecido em igrejas pequenas, porque é aplicada a verdadeira palavra, a doutrina, o ensinamento é feito de forma genuína e as pessoas se despedem da igreja. Aí já tem um pouco número de crentes e vai ficando pouco. E existem casos de ministérios que fecham por conta de sair, porque não está mais podendo se pregar a palavra como ela realmente é. E nesse caso, dos dias atuais, a qual eu estou falando, não não tem muita coisa a ver aqui com o que Paulo diz, mas me fez lembrar esse assunto, porque eu já vi relatos de pastores que, aqui da nossa região, do interior, que para ter cuidado nas palavras. Porque se você vai fazer uma pregação, trazer ministrar uma palavra, você não vai falar o que está na sua cabeça, você vai orar a Deus, vai pedir a Ele o discernimento daquilo que você vai ler. Você vai apresentar aquele texto a Deus e orar e pedir, Senhor, me ajuda, que o Espírito Santo venha e traga a mensagem do trono da graça, que eu não fale por mim, e sim através do teu Espírito. E Deus não mente, Deus não gosta de mentira. Então a verdadeira palavra vai ser pregada e vai haver a desavença, como diz o ditado, dentro da igreja, porque alguns vão se apostatar por causa disso aí. Eu conheço o caso de líderes saírem e abandonarem o ministério por causa que a pregação que foi feita dentro da igreja pegou dele. E o pregador não sabia nada da vida pessoal dele. Cada um, depois que se bota o pé para fora da igreja, ele está longe da vista de todo mundo, ele está longe da vista do pastor, está longe da vista do presbítero, do diácono, de toda a igreja. Cada um vai para o seu lugar. O que você faz ou deixa de fazer lá no meio da rua é problema de cada um. É problema entre você e Deus. Mas quando o Espírito Santo vem e traz a mensagem, a pessoa vai falar. Não sabe nem o que está acontecendo com a vida daquele crente, mas o Espírito trouxe a mensagem e colocou na cabeça daquela pessoa, e essa pessoa acabou falando através do Espírito e recaiu em cima daquela outra lá que estava em pecado, e aí houve um descontentamento e a pessoa foi embora. Então, esse negócio de ter que escolher o texto, escolher as palavras a serem pregadas, está virando aqui, aí sim nós vamos para o que Paulo diz, um discurso vão, em vão. Outra vez eu ouvi um
um pregador falando a respeito de virou um discurso de candidato a vereador em primeira eleição. Não é a palavra de Deus realmente como ela é. Aí é um negócio complicado, meus irmãos. Tá difícil, se tornando cada vez mais difícil, porque as pessoas estão querendo viver como elas querem. E nós precisamos entender que Deus instituiu normas, e estas normas, elas precisam ser seguidas. Se você assim não as fizer, você vai estar desagradando ao Pai e Ele vai te cobrar por isso aí. Você pode ter certeza absoluta dessa questão. A motivação gananciosa, eles ensinavam o erro com um único objetivo. Um único objetivo: tirar dinheiro dos fiéis. O objetivo nada mais era. As mentiras, as heresias, elas eram faladas justamente para extrair dinheiro das pessoas. E nós estamos vendo isto acontecer nos dias de hoje de uma maneira, vamos dizer assim, visível a olho nu. Que há líderes religiosos por aí que em seus cultos dizem: eu estou precisando de 5.000 pessoas com R$2.000, com oferta de R$2.000 para pagar uma conta. Aí 5.000 vezes 2 dá o que? 10 milhões, né? 5 vezes 2, 10, dá 10 milhões de reais de uma única vez. Aí, isso aí é ou não é uma ganância? Para que esse cara quer 10 milhões de reais arrancar do bolso? Tem gente que faz empréstimo. Eu conheço gente que faz empréstimo para entrar nessa onda aí, porque eles falam que Deus vai dar em dobro. Se você der os R$2.000 hoje, amanhã Deus vai te abençoar com 4. E isto entra com uma facilidade tão grande na cabeça das pessoas que se torna assim impressionante a ousadia e a capacidade de persuasão, o poder de persuasão que esses líderes têm de conseguirem extorquir as pessoas. Paulo continua a falar a Tito a respeito desses tais. Ele